Negócio de limão? Esse negócio de limão? Uma crise de choro que parece que não vai passar. A criança fica a maior parte do tempo no chão e a mãe parece não saber o que fazer. Será que essa atitude da mãe está correta? Olha, eu tô te filmando de novo, ó. Tá parecendo uma louca. A criança de 3 anos parece estar irredutível. Na sequência, a menina utiliza uma palavra nada adequada. Esse tipo de atitude não é isolada e ocorre com famílias em várias partes do Brasil, inclusive com crianças bem novinhas. Na loja de brinquedos, os pais também passam provação. Contrariado, o menino deita no chão e abre o maior berreiro. Negócio de limão? Os pequenos não levam desaforo para casa, hein? Até na hora de pentear o cabelo, esse menininho fica insatisfeito. Daí sobra para os pais. Será que as crianças de hoje estão mais desobedientes? Atualmente os pais estão com dificuldades de manter a autoridade junto aos filhos? Essas são algumas perguntas que vamos responder ao longo dessa reportagem. A Laila é mãe da Sofia, que tem 6 anos, e da Alice, que tem 4 aninhos. Ela conta que, para manter a autoridade, em momentos de tensão, segue algumas estratégias. Eu tento conversar, tento manter o diálogo com elas, conversando e explicando, tentando sempre explicar o motivo, porquê, sempre procurando dar confiança para elas se abrirem comigo também. E ainda assim tem uma birra de vez em quando? Como é que você acha se tiver uma birra, uma desobediência? Aí é castigo. Aí é o cantinho da vergonha, aí sempre tem que ter... tirar alguma coisa que elas gostam, ficar sem televisão, essas coisas, para tentar manter o equilíbrio. Essa neuropsicopedagoga explica a diferença de autoridade e autoritarismo. Autoridade é a função que a gente exerce com os filhos, né? Os pais autoritários, onde colocam os limites, que a gente tanto fala, né? Aconselha que criança tem que ter regras, limites, que é muito diferente de autoritarismo. O autoritarismo já gera para violência. Eu fazer algo mais violento do que só impor e explicar o que são as regras e os limites que as crianças precisam ter. Mas como fazer para manter a autoridade junto às crianças? Eu sempre oriento os pais que a criança entende, qualquer idade ela entende. Ela vai entender na maturidade dela, lógico, mas ela entende com tanto que a gente converse, com tanto que a gente explique. Então, se você faz algo, se você bate ou se você diz o não sem explicar o porquê, ela vai continuar fazendo, porque ela não entendeu qual é o motivo do efeito, né, da causa que ela teve. Essa neuropsicóloga traz dicas com algumas atitudes que podem contribuir no convívio entre pais e filhos, na busca por manter a autoridade e não o autoritarismo. Seguir e estabelecer regras em conjunto. Dependendo da idade, se é adolescente, eu vou sentar e vou olhar para os olhos do meu filho, da minha filha, e vou conversar, olhando nos olhos, colocando que acolhimento, empatia. Uma coisa que eu quero deixar muito aqui é a empatia cognitiva, dar atenção. Eu tô corrida, eu tô trabalhando muito, mas a qualidade do tempo, que seja meia hora, 40 minutos. Mas que a minha qualidade seja a minha presença de uma forma funcional e saudável. Os pais precisam realmente dessa liderança, dessa autoridade, no sentido de acolher a criança e o adolescente, mas também não permitir ultrapassar o limite. É preciso que realmente a criança e o adolescente, ele compreenda que precisa se frustrar. É importante passar por problemas, receber não,
Ele precisa aceitar regras, porque o mundo é cheio de regras, o mundo é desafiador, o mundo é competitivo. Então nós precisamos treinar os nossos filhos, os nossos adolescentes, para serem mais resilientes. Segundo essa advogada especialista em direito de família, a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de violência contra as crianças e adolescentes, mesmo que seja como forma de discipliná-los. A boa educação, ela não necessariamente está ligada a qualquer tipo de violência. Não só a violência física, que deixa marcas no corpo, mas também a violência moral, pautada pelo medo, pela coação. Então, sim, é possível, é viável e é legal que eduquemos as nossas crianças sob a ótica de respeito, sob a ótica, né, de valores religiosos, valores familiares, sem, contudo, precisar agredir. Agressão, violência a nenhum tipo de pessoa, inclusive as nossas crianças. Doutora Bárbara explica que a Constituição Federal protege a integridade das crianças e adolescentes e lembra que nos últimos anos novas leis surgiram neste sentido. As nossas crianças e adolescentes dentro desse país são as únicas pessoas que têm, pela lei, proteção integral, ou seja, não só de vida, de profissão, não só em alguns ambientes, não só em razão de ser, mas em razão de existir. Proteção integral de saúde, de moral, de respeito, de educação, de moradia, tutelados pelo Estado e todas as autoridades. Nós temos a Lei Bernardo, nós temos, que foi mais conhecido como a Lei da Palmada, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. É um aparato de legislação que proíbe todo e qualquer tipo de violência física contra as crianças, inclusive o castigo. Mesmo que imoderado, claro, mesmo que moderado, não interessa, é proibida todo e qualquer tipo de violência física e moral contra as nossas crianças, ainda mais aquelas praticadas pelos pais ou responsáveis que são, pelas próprias leis, as pessoas que primeiro deveriam proteger as nossas crianças. É preciso que nós, enquanto pais, melhoremos a nossa autoridade. Essa autoridade vem de bons exemplos de respeitabilidade, e não da força e não do medo. É preciso saber disciplinar os filhos. O castigo, ele precisa vir com muito significado, porque o castigo, através da neurociência, não está trazendo tantos resultados. É preciso muito mais. O castigo, ele é pouco, porque o castigo, eles compreendem que é uma certa agressividade. Eles precisam sentir que estão sendo respeitados, acolhidos e validados, para eles conseguir treinar o cérebro para respeitar o outro, para respeitar os seus pais e para saber onde é o espaço de cada um. Um outro erro apontado pelos especialistas é quando os pais misturam os papéis no relacionamento com os filhos. Os pais que estão trabalhando, as mães trabalham fora, às vezes deixam com babá, às vezes deixam com os avós, às vezes deixam integral na escola. E aí, quando vai ser cobrado, quando vai ser pedido algo para essa criança, ou até adolescente, a gente não pode esquecer também dos adolescentes, não vai ter o mesmo efeito. Então essa culpa, eles vão querer suprir realizando os desejos deles, fazendo tudo, achando que com isso vai ter uma necessidade realizada dos filhos com essa falta. Especialistas apontam que o estabelecimento de autoridade entre pais e filhos nos dias atuais é algo bem mais desafiador se comparado com gerações anteriores. Isso tem a ver com vários fatores que dizem respeito à atual sociedade onde vivemos. Segundo a doutora Ornella, a ausência dos pais e a terceirização da criação dos filhos podem gerar a crise de autoridade na família. Porque essas crianças crescem com essa formação, crescem com essa intenção. Meu pai e minha mãe faz tudo o que quer, eles estão longe, então eu posso pedir tudo o que eu quero. Mas os pais, infelizmente, não têm essa consciência de como estão crescendo essas crianças. As crianças de hoje, que não respeitam a autoridade dos pais, podem se tornar jovens com problemas de personalidade. Se a gente for ver lá no futuro, são adolescentes que vão ter amizades erradas, que realmente desrespeitam esses pais, que não levam a sério essas orientações. Porque quando isso é feito desde pequeno, de uma forma correta,
sem essa questão autoritária, né, como eu tinha explicado, a criança ela vai crescer, ela vai virar um adolescente sabendo e entendendo depois que aquilo que foi dito não foi para o bem dela. Márcio e Lidiane trabalham intensamente, mas não abrem mão de acompanhar de perto a criação das filhas, Beatriz, que tem 13 anos, e Ana Clara, que tem 8. Mesmo assim, eles contam que não é fácil educar filhos hoje em dia e estabelecer a autoridade de pais. A gente sempre tenta passar para a filha da gente os bons princípios, os bons costumes, que é educação, ter uma religião, fazer as coisas certas, as coisas boas. A gente não é de bater, mas a gente é de tirar o que elas gostam. Por exemplo, tira o celular, você entendeu? Não deixa sair para a porta, igual elas gostam de ficar com a amiguinha ali, de vez em quando, eles brincam de bola lá. Então tira as coisas que ela gosta para castigar nesse ponto, para dar educação. A igreja, ela prega coisas boas, os bons costumes. Ali vai falar de Deus, vai falar o que é certo, as coisas boas. Então a igreja é fundamental nisso aí, para a educação do filho. Ajuda e muito. Elas têm boa qualidade. Quando eu chamo atenção, tudo, elas veem que eu estou falando sério, respeita, é educada comigo, com a mãe delas. A gente vai ensinando, às vezes fica ali carrancada de se chamar atenção, mas depois eu acho que elas mesmas entendem que a gente faz pelo bem. A mãezona diz que todo dia é dia de aprendizado e é preciso paciência. O diálogo comigo mais elas é tranquilo, né? Tirando o dia que elas tiram assim mesmo para tirar a gente do sério. Mas, graças a Deus, tô dando conta. Já tem 13 anos aí que eu tô aprendendo comigo mesmo. Às vezes é coisa que você pede para estar fazendo. Aí depois de umas 3, 4 vezes que você pede, é que elas te escutam, mas já depois que você já tá bem estourada, né? Às vezes fala uma coisa e ela faz outra. Lidiane conta que desde a gestação, ela e o marido firmaram um acordo para que um não tire a autoridade do outro. Desde quando eu estava gestante, eu falava muito pro meu esposo que quando chegasse essa época, para a gente estar entrando em acordo, não procurar, se por acaso eu estiver errada, ele chegar e me corrigir na frente delas, ou então se eu estiver brigando demais, alguma coisa assim do tipo, para a gente estar sempre entrando num acordo, tanto eu com nós dois conversando como pai para saber qual dos dois está errado, o jeito de estar corrigindo. Essa atitude é muito bem vista pelos especialistas. Os pais precisam falar a mesma língua, porque se um deixa e outro não deixa, isso faz uma confusão no cérebro do adolescente muito grande. Então é preciso que realmente ambos estejam saudáveis, estejam em contratos como bons pais, no sentido de acolher os filhos, para que eles possam falar a mesma língua. Quando as meninas desobedecem, os pais tentam educar, sem violência, mas com privações. Eu procuro muito conversar com elas assim, na hora que elas veem que eu estou falando alguma coisa errada, ou que elas veem que eu estou, igual elas falam, nervosa demais, elas chegam em mim e falam: mãe, eu não gostei disso. Beatriz e Ana Clara contam que até retrucam de vez em quando determinadas atitudes dos pais. Eu acho que tem dia que a minha mãe tem um botãozinho de paz e guerra, aí ela escolhe lá o que ela vai querer no dia dela, né? Aí ela põe lá, paz ou guerra, mas normalmente é tudo guerra, né? Tem hora que ela fala pra mim fazer os treinos, eu não faço. Será que meu pai chega? Eu já faço, porque meu pai... ele fala que eu passo o dia inteiro no celular. Mas elas sabem que tudo isso é para o bem de cada uma. Quando o tema fica sem celular, triste demais, né? Mas eu sei que é por um bem maior, para eu aprender com o meu erro. Eu gosto, porque eu aprendo as coisas boas de Deus. E o que significa seu pai, sua mãe e sua irmã? Apesar das bronquias, né? De vez em quando tem. É bom. É bom por quê? Porque eu gosto delas. Você imagina sem eles? Sua vida sem irmã, sem pai, sem mãe? Não. Eu já tô chorando. No
final de nossa gravação, a emoção toma conta de pais e filhos. O amor é fundamental para que a autoridade seja respeitada entre pais e filhos. É eu realmente acolher a emoção do meu filho, validar as emoções. Se está com raiva, tudo bem, você pode ficar com raiva. Depois a gente conversa. Passa 10 minutos, você chega no seu filho, vamos conversar? Não vou simplesmente punir a emoção. Eu preciso interpretar as emoções para dar conta delas. Então é fundamental que você valida as emoções dos seus filhos, porque realmente o que eu estou vendo no consultório é algo que traz muitas consequências, não só neurológica, mas de valores. Eles estão querendo repetir comportamentos que estão vendo no celular, que estão vendo em coisas que estão trazendo essa repetição, que não vão levar a nada, que eles não vão ser luzes no mundo. Então, cuidado, pais, por favor. São minutos que você pode trazer consequências eternas para os seus filhos. Mas o que fazer quando a criança ou o adolescente tem um temperamento mais forte, onde episódios de birra se tornam uma verdadeira rebeldia, como mostramos em algumas imagens ao longo dessa matéria? A gente tem que ter paciência, às vezes não é da forma que a gente quer. A criança também tem o tempo dela, ela também tem o pensamento dela. E é conversa, é a explicação, não deixar nada de lado, não achar que o filho não entende, não colocar o não sem explicar o porquê, e fazer entender que existe o certo e o errado e colocar essas funções, a função do pai e a função da mãe, nessa hierarquia. Em alguns casos, é preciso buscar auxílio profissional. Busque ajuda. Busque ajuda. Sozinhos realmente se torna muito árduo, muito sofrido. Apesar dos percalços, no fundo tudo dá certo, desde que a relação entre pais e filhos sejam pautadas genuinamente pelo amor. Eu quero falar para vocês duas que eu amo vocês e que se eu brigar é por bem de vocês, que eu quero o bem de vocês.